Olá pessoal, estamos na segunda etapa do nosso experimento de colisão, em que nós vamos estar ampliando o debate em torno da determinação do coeficiente de restituição associado à análise do som. Então, para a gente fazer essa análise do som, nós vamos ampliar a ideia de que a questão do tempo de voo. Então, esse intervalo entre a subida e a descida nos constitui um tempo de voo ΔN. Então, se nós pegarmos o ΔN da segunda, na segunda colisão em relação à primeira, então nós temos o coeficiente de restituição associado a esta análise do tempo. Então, se nós podemos fazer esta análise do tempo, nós vamos mostrar para vocês que a partir da análise do som, aqui nós estamos usando o software Audacity, né, que você pode fazer a análise do espectro, né, da colisão em cada um dos impactos. Veja que estou aqui medindo o tempo de voo. Então, se nós colocarmos essa questão da análise, eu vou poder ver que esse tempo de voo é esse intervalo entre uma colisão e outra. Lembrando que após a colisão, a bolinha sobe e ela desce. Então, é nesse sentido que está a medida do tempo de voo. E o software me permite, então, fazer a medida em que esse impacto começa a acontecer, né? Então, eu consigo obter a posição do áudio em segundos, né, ou minutos, dependendo de que tipo de impactos você esteja analisando. Ampliando essas ideias, eu fiz uma primeira análise desse tempo de voo aqui representado, pegando exatamente o ponto, né, o ponto que é o início aqui, é o início em que a colisão acontece, e a questão do próximo da próxima colisão que eu observo, eu escuto no áudio. A partir disso, então, se organiza, vejam que essas medidas estão aqui em segundos, né, no próprio software, e eu organizo então a tabela a partir desses valores. Eu aqui estou analisando a bolinha leve, aquela bolinha que nós escutamos em aula, que tem um número significativo de kicks, né? Então, a partir da relação entre o tempo 2, que é esse tempo que está aqui, em relação ao tempo 1, eu tenho o tempo de voo. Veja, o tempo de voo associado, então, entre este intervalo, entre uma colisão e outra. Então, observando aqui com o mouse, ao clicar de um ponto até o outro, eu observo que tem um erro de medida, que é do próprio software, que eu estou assumindo assim, em torno de 0,004 segundos. Então, é entre uma medida anterior e uma medida posterior do próprio software. A partir dessa relação, fazendo então, assumindo essa questão do tempo de voo posterior em relação ao anterior, a gente começa a perceber sim que há um decaimento do tempo, né, do intervalo de tempo, que é o tempo de voo, entre uma colisão e outra. Bom, a partir então dessas relações, eu construí aqui o coeficiente de restituição para cada um dos intervalos de tempo. Então, ΔN de n mais 1 sobre ΔN. Lembrando que esses valores obtidos, eu consigo então encontrar a média aritmética, né, de 0,95 como sendo o coeficiente de restituição, mais menos 0,01 como um erro padrão a partir da análise desse conjunto de dados. Colocando esses dados no software Sun-Davis, eu então coloco no eixo Y os dados do ΔN mais 1 e aqui no eixo X eu coloquei o ΔN. Esta relação ela me dá então uma possibilidade de fazer a regressão linear e obter um valor de 0,96
mais menos 0,5. Vejamos que nós temos alguns pontos que estão um pouco mais distantes. Lembro para vocês que essa bolinha leve, ela tem alguns movimentos, por exemplo, no tempo 6, você observa que há um coeficiente de restituição diferente. E isso depois se repete lá no tempo 19. E estranhamente essa bolinha tem algumas, ela não é homogênea, né? Então ela tem alguns momentos que ela apresenta algumas características diferentes que a gente poderia analisar. Bom, avançando aqui, eu voltei para a análise da bola de borracha, essa que a gente analisou também com o próprio software Tracker, e fiz análise a partir do som dela com contato com o piso. Da mesma relação, construindo então tempo de voo, né? O tempo de voo aqui é a relação entre o tempo 1 menos o tempo inicial, né? Coletado pelo software. E aqui a gente percebeu que temos um erro de medida associado em 0,06. Tá? Bom, fazendo essas relações eu consigo chegar num coeficiente de restituição de 0,82 em termos de média, mais menos 0,01 de erro, né, de erro padrão. Avançando nisso, eu trabalhei também com a regressão decaimento, né, aqui com um decaimento exponencial, fazendo um ajuste a partir do logaritmo. O logaritmo do tempo de voo em relação aos kicks. Tá? Ao fazer esse tipo de ajuste, eu posso então escrever que o meu tempo de voo n, ele é igual à variação do tempo inicial, então o tempo inicial do primeiro voo, vezes, né, a exponencial do próprio valor que nós estamos assumindo aqui, que é o valor do E, vezes o número de kicks. Então, esse valor está em 0,81 mais menos 0,01. A partir dessas relações, eu fui fazer também um teste aqui com o phyphox, né? O que eu fiz? Eu filmei aqui, vocês estão vendo a filmagem, de uma bolinha colidindo com o solo, a bolinha de borracha. O próprio aplicativo, que vocês podem baixar aqui em phyphox.org, caso vocês tenham interesse, ele me dá a relação entre alturas e energia. E também permite que eu possa encaminhar estes dados, como vocês vão estar vendo aí na tela, compartilhar esses dados, por exemplo, com o meu computador, compartilhar com, enfim, se eu quiser compartilhar isso por WhatsApp, como estou fazendo aí. Então, facilita. Eu tenho alguns pontos a destacar em relação a este aplicativo, né, que nós vamos mostrar aqui na sequência. Então, aqui estou compartilhando esses dados, né, depois eu fiz uma pequena análise deles. Tá? Vejamos que aqui eu vou em colisão inelástica e já coleto a própria altura e ele me dá a relação com o tempo. Bom, o que é importante? A gente analisar que há uma pequena mudança dos valores quando você começa a trabalhar com o tempo de voo. Quando eu vou trabalhar com esses tempos aqui de voo, então eu tenho ainda um desafio aqui de trabalhar com mais medidas para vermos o quanto é confiável ou não este aplicativo em relação à coleta de informações. Até aqui nós já coletamos informações com o Tracker, coletamos informações com o próprio Audacity e agora nós teríamos uma terceira opção, e aí é optativo, a questão do phyphox, né, que eu ainda tenho ressalvas em relação a fazer medidas somente com ele. Então, eu fiz o cálculo aqui em relação ao coeficiente e vejamos que para a mesma bolinha foi o aplicativo que, de certa forma, deu um valor maior em relação a todos os outros valores que nós havíamos encontrado já com o Tracker e com o Audacity. Chamar a atenção que nós temos um coeficiente de restituição do primeiro voo em relação do segundo voo em relação ao primeiro
de 0,79 e vejamos que o último já é 0,85. Então, há uma variância aqui que precisamos analisar posteriormente de forma um pouco mais crítica, tá? Enfim, é importante, né, quando nós estamos finalizando esse experimento, é fazer uma relação entre qual era a minha energia, né, potencial gravitacional quando eu largo a bolinha, né, ou quando eu largo o meu objeto que vai colidir com o solo, e qual é a relação que tem com a altura, né? E a partir dessas relações estabelecer qual é a relação com a energia potencial gravitacional. O que vai acontecendo com a energia potencial gravitacional à medida em que nós temos a colisão e o tempo de voo, né, no ponto mais alto após a colisão. O phyphox, ele me dá uma relação, mas a gente precisa ver se essa relação está de acordo com os dados que nós obtivemos com, por exemplo, com o Tracker e com a Audacity, tá? Então, só para a gente colocar um ponto crítico aqui, a gente percebe que não há uma relação de retenção de energia ou de transformação de energia sendo apontada como igual nesses pontos. Nós temos uma média. Então, seria interessante fazer esta análise para os experimentos anteriores. Chegamos ao final desta etapa 2, falando de colisão, e agora é importante a gente pensar o seguinte: o que aconteceu então com esta energia potencial gravitacional inicial em relação à energia nesse ponto 1, em relação à energia nesse ponto 2 e depois em relação a esse ponto, né? Estabelecer essas relações. Como a energia potencial gravitacional depende da altura, nós podemos estabelecer essas relações, então, a partir dessas alturas definidas pela própria análise com o software Tracker, né? Então, desejo aí um bom trabalho, sigam o desenho didático dessa etapa e vamos avançando nas nossas conversas sobre colisões e energia mecânica. Um forte abraço e até breve.